Amados irmãos, queridos amigos, tudo bem com vocês? Que a graça maravilhosa de Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a doce comunhão do Espírito Santo esteja com você, esteja em você e com toda a sua família. Amados, muito obrigado. Louvado seja Deus por todas as pessoas que já se inscreveram nesse canal. Louvado seja Deus por você que tem assistido os vídeos até o final. Louvado seja Deus por você que compartilha essas mensagens com teus amigos. E louvado seja Deus por você que deixa aquele like, que deixa o seu comentário. Tudo que você fizer dentro do canal, compartilhar, se inscrever, deixar o like, fazer o comentário, tudo isso ajuda a promover o canal. Deus abençoe você. Deus é contigo. Que Ele hoje encha de bênçãos a você e a sua casa. Louve a Deus. Desafios deste meu viver, paro pra ouvir o que a voz de Deus quer me dizer. São tantas as pressões que tenho que enfrentar, mas bem acima delas sei que está meu Pai. Ser fiel a toda prova, fiel em qualquer tempo, qualquer hora. Quero ser fiel no que é pouco, para ser fiel no que é muito. Quero ser fiel a toda prova, não por uma mera obrigação, mas em resposta ao amor tão grande que um dia inundou Quero ser fiel a toda prova, fiel em qualquer tempo, qualquer hora. Quero ser fiel no que é pouco, para ser fiel no que é muito. Quero ser fiel a toda prova, não por uma mera obrigação, mas em resposta ao amor tão grande que um dia inundou o meu coração. Deus poderoso, Pai tão grandioso, envia em meu auxílio seu anjo mais poderoso. Quero ser fiel a toda prova, não por uma mera obrigação, mas em resposta ao amor tão grande, ao amor tão grande, ao amor tão grande que um dia inundou o meu coração. Querido Pai, Criador dos céus e da terra, eis-me aqui, Senhor, ou melhor, eis-nos aqui, na Tua presença. Tu sabes a inquietação do nosso coração,
Tu sabes as nossas lutas, os nossos sonhos. Tu sabes também, ó Deus, os nossos mais secretos pensamentos, e às vezes pensamentos ruins, pensamentos de coisas más. Nós somos maus, ó Deus, e nossa natureza é má, e muitas vezes não conseguimos fazer o bem, mesmo com a influência, com a habitação do Espírito Santo em nós, não conseguimos agradar ao Senhor nem fazer a Tua vontade. Portanto, meu Deus, olha para nós agora, estende a Tua mão sobre nós, abençoa-nos, cura-nos, perdoa-nos. E nesse momento, ó Deus, ao visitar este coração ferido, magoado, entristecido, frustrado, ou mesmo alegre e feliz, que a Tua mão poderosa traga sobre nós as Tuas bênçãos, a Tua graça, o Teu perdão, a Tua misericórdia. Que hoje o Senhor visite este meu amigo, esta minha amiga que assiste essa mensagem comigo. Que o Senhor visite a todos nós que assistimos a esta mensagem. E que o Senhor nos assista em nossas necessidades. Pai, fale ao nosso coração e toque em cada um de nós com a Tua mão poderosa e com o poder do Espírito Santo. E acima de tudo nos ajude a entender a mensagem desse texto de Apocalipse. Que possamos sair daqui, deste momento, edificados pela Tua palavra, santificados pelo Espírito Santo e dispostos a Te amar e a Te obedecer. Nós oramos ao Senhor agradecidos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Meu querido, chegamos à igreja de Tiatira. E a igreja de Tiatira é o período da igreja de Deus na terra que cobre a maior parte da Bíblia, da história da igreja. Passa de 1000 anos. A igreja, ela vai ter um período aí de 538 a 1517. 538 a 1517. Veja, quase 1000 anos. E a igreja de Tiatira é a igreja do deserto. Eu quero começar nossa leitura de hoje, não no Apocalipse, mas eu quero conversar com você, Mateus 24, versículo 21. Jesus Cristo, falando da igreja de Tiatira, ou falando do período da igreja de Tiatira, ele escreve o seguinte, Mateus 24, versículo 21, diz assim: porque nesse tempo, a igreja de Tiatira, 538 a 1517, nesse tempo haverá uma grande tribulação. Em outras versões você vai encontrar, haverá um tempo de angústia, qual nunca houve. Como desde o princípio do mundo e até agora, e depois dele não haverá outro. E Jesus Cristo diz no verso 22 que esses dias, esse tempo de angústia, ele seria abreviado por causa dos escolhidos. Observem, atente para esse texto de Mateus 24, verso 21. Jesus Cristo disse de um tempo de angústia, um tempo de tribulação, um tempo de perseguição religiosa. Aí nós agora ainda não vamos ler a carta de Tiatira, vamos para Apocalipse, capítulo 12. Depois a gente vem para o capítulo 2, para a gente entender o período, tá certo? Porque Tiatira é a igreja do deserto. É a igreja que vai passar por um período de provação muito grande, 1260 anos. Lógico que junto com Tiatira nós vamos encontrar a igreja de Sardes, de 518 a 1700
a 1833, aí nós encontramos a igreja de Sardes, finalizando o período de 1260 anos. Mas a igreja de Tiatira vai ficar aí com quase 1000 anos de período de perseguição e de angústia. Apocalipse capítulo 12 diz assim, Apocalipse 12, vamos ler a partir do versículo 4. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas dos céus, as quais lançou por terra. O dragão se deteve de em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Nasceu-lhe um varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus. A mulher, porém, fugiu para o deserto. Observe essa expressão. Lá em Mateus, Jesus Cristo fala de um período de perseguição, de angústia, de sofrimento. E aqui diz que a igreja, diante da perseguição da serpente, do dragão, ela foge para o deserto, onde é sustentada por Deus durante 1260 anos. A mulher fugiu para o deserto, onde Deus lhe havia preparado lugar, e ele a sustenta durante 1260 anos. Ou 1260 dias aqui é anos, tá bem? 1260 anos. Olha que coisa tremenda. Deus mostrando para João as coisas que devem acontecer. Ele fala da igreja de Tiatira. E o que é que Deus diz da igreja de Tiatira? Lembrando, não esqueça, a chave do entendimento de Tiatira é a igreja do deserto. Porque essa igreja no deserto é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. E embora a terra vá ser escurecida por trevas espirituais, falsos ensinos e falsas doutrinas, a verdadeira igreja de Deus, ela é sustentada pelo próprio Deus. Vamos conhecer então a igreja de Tiatira. Leia comigo a partir do versículo 18. Ao anjo da igreja em Tiatira escreva: estas coisas diz o Filho de Deus. Apocalipse capítulo 12. Satanás tentou destruir Jesus Cristo. Leia Mateus capítulo 4. Jesus Cristo foi perseguido por Satanás durante 3 anos e meio. E Satanás fez de tudo para destruir Jesus Cristo, a fim de Jesus Cristo não cumprir seu ministério de salvar pecadores. E agora, Satanás, nós vimos na igreja de Pérgamo, que Satanás entra na igreja e coloca o seu trono na igreja. Segundo Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 4, diz que ele se senta na igreja de Deus, ostentando como se fosse o próprio Deus. E ele vai destruir a verdade. E aqui então diz: assim diz o Filho de Deus, aquele que tem olhos como chama de fogo e os seus pés semelhante ao bronze polido. Eu conheço as tuas obras, eu conheço o teu amor, eu conheço a tua fé, eu conheço o teu serviço, eu conheço a tua perseverança, e as tuas obras, as últimas, são melhores do que as primeiras. Tenho, porém, contra ti, ó anjo da igreja de Tiatira, que você tolera dentro da igreja de Deus essa mulher chamada Jezabel. Jezabel, mulher de Acabe, 1 Reis, capítulo 16, versículo 31, você encontra essa história. Era uma mulher pagã, provavelmente da região de Moabe, ou da região dos midianitas. Ela era uma sacerdotisa e também profeta ou profetisa
de Baal e Astarote, ou Ashera. Essa mulher, Deus usa como símbolo lá no Apocalipse de um falso profeta que entra dentro da igreja de Deus para ensinar falsas doutrinas, falsos ensinos. Aqui diz que Jezabel ensinava os filhos de Israel a se prostituírem e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Jezabel é símbolo daquela ou de todo aquele que, com a palavra de Deus na mão, ousa ensinar falsas doutrinas, falsos ensinos, levando as pessoas a se prostituir. A palavra prostituição aqui tem dois sentidos, não é? Tem tanto o sentido sexual quanto o sentido cultico ou espiritual. A prostituição da verdade, ou seja, misturar a verdade com a mentira, tentar fazer o casamento da verdade com a mentira. E a idolatria. Dei-lhe tempo para que se arrependesse, ela todavia não quer se arrepender da sua prostituição. Eis que a prostro de cama, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita-os a realizar. Matarei seus filhos. Todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e eu vos darei segundo as suas obras. E eu recompensarei a cada um de vocês segundo as suas obras. Meu querido, minha querida, atente para 3 detalhes da igreja de Tiatira. Primeiro, em 538, a igreja corrompida por Constantino, por falsas conversões nominais, líderes políticos adentraram a igreja e a igreja vendeu sua liberdade para evitar perseguição. Em busca de liberdade religiosa, a igreja vende sua própria liberdade para evitar o sofrimento e a perseguição. A primeira coisa que a gente tem que entender aqui, Jesus Cristo se apresenta como a cabeça da igreja, como o líder maior da igreja, o líder supremo da igreja. Paulo vai dizer em Efésios, vai dizer em Timóteo, vai dizer em Atos dos Apóstolos que Jesus Cristo é a cabeça da igreja. Deus é o grande líder supremo da igreja, é a autoridade suprema, infalível, imutável, eterna da igreja. Por que Jesus Cristo se apresenta aqui como a autoridade máxima da igreja? Porque a partir de 538, o líder da igreja, e aqui nós agora já estamos falando não de Roma imperial, mas de Roma papal, tá certo? Que começou em 168. A Roma papal começou a dominar o mundo. Lembre-se que Constantino é um imperador romano que se converte ao cristianismo, então ele casa a igreja com o Estado, e agora a igreja não tem mais uma liderança somente religiosa, ela tem uma liderança política estatal. Aí nós vamos encontrar, a partir de 538, e durante toda a Idade Média, a igreja-estado, né? A igreja que controla o Estado controla a igreja. A igreja agora ela tem a autoridade religiosa e a autoridade política, a autoridade estatal. A igreja, a partir de 538, ela vai se arvorar arrogantemente dizendo que a igreja não erra e que a igreja, ao tomar decisões, essas decisões são infalíveis e que só há salvação na igreja.
Veja, Jesus Cristo se apresenta para a igreja de Tiatira, a igreja que começa em 538 e vai até 1517, como aquele que é a cabeça da igreja, o líder supremo da igreja. E isso vai causar uma grande divisão dentro da igreja de Tiatira. Por quê? Porque lá está Jezabel. Jezabel representando todos os falsos profetas que adentram a igreja de Deus, né? Eles penetram na igreja de Deus e agora eles começam a ensinar falsas doutrinas, falsos ensinos para arrastar, se possível, os próprios eleitos atrás deles. No livro de Judas, Judas fala um pouquinho justamente desse período aí em que alguns entram na igreja, né? Eles diz assim, olha, Judas, a partir do verso 14. Quanto, porém, a estes, foi que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão. Eis que veio o Senhor com suas miríades, santas miríades, para exercer juízo contra todos e fazer convicto todos os ímpios acerca de todas as suas obras ímpias, que impiamente praticam, acerca das palavras insolentes que ímpios pecadores proferem contra Jesus Cristo. Os tais são murmuradores, são descontentes, andando segundo as suas paixões, sua boca vive propalando grande arrogância. No livro de Apocalipse diz que da sua boca saem palavras de blasfêmia. O que é arrogância e blasfêmia? Arrogância, a gente viu na mensagem anterior, mas a gente pode ler novamente. Leia comigo, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 4, diz assim, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus e é objeto de culto, a ponto de se assentar no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Então, dentro da igreja de Tiatira, ou dentro do período da igreja de Tiatira, a partir de 538, um poder religioso assume a autoridade e a arrogância de se colocar no trono de Deus como se fosse o próprio Deus. Existe, você pode pegar qualquer enciclopédia aí da história dentro do período da Idade Média, em que a igreja diz que ela não erra e que o seu líder maior é o próprio Deus na terra. Inclusive, em cerca de 1230, um grande líder religioso, um papa, ele disse que todos aqueles que não guardassem o domingo eram hereges, dignos de morte. Percebam, um líder religioso chama os guardadores do sábado como hereges dignos de morte. Por quê? Porque eles ousaram dizer que a autoridade da vida religiosa é Deus e a sua palavra. A fonte de regra e fé é a palavra. Então Jesus Cristo se apresenta para a igreja de Tiatira como a cabeça da igreja, contrariando o período em que a igreja vai tirar Deus do trono. Leia comigo Daniel capítulo 8. Veja o que acontece nesse período aí. Daniel está falando justamente desse período em que a verdade de Deus seria jogada por terra. Observe aí, Daniel capítulo 8, versículo 12. O exército lhe foi entregue com o sacrifício diário por causa das transgressões, e ele deitou a verdade por terra e prosperou. A partir de 538, a igreja também estabeleceu um outro ensino. Ninguém pode ir diretamente a Deus.
tem que ir primeiro à igreja. Primeiro tem que ir à igreja e depois tem que procurar o líder da igreja. Então agora você vai fazer confissão a um homem e o homem vai interceder por você diante de Deus. E aí nós encontramos, a partir de 1208, a doutrina da intercessão da Imaculada. Ou seja, Maria fazendo intercessão por você e por mim. A partir de 338, nós encontramos a adoração a Maria. A partir de 400, a adoração aos santos, aos apóstolos. Veneração aos mortos. Mas a partir de 1130, aí começa a se mudar as leis. Quem guarda o sábado, agora vai ser perseguido. Quem não guarda o domingo, quem não segue as doutrinas da igreja. E aí a igreja começa a vender, por volta do ano 1100, a igreja começa a vender indulgências. O que é indulgência? Você compra o perdão de Deus com dinheiro, com terras ou com casas. A partir de 1260, nós temos a Santa Inquisição. O que era a Santa Inquisição? A verdade da igreja é absoluta. Quem contrariasse a verdade da igreja, que é infalível, que nunca erra, então essa pessoa era considerada um herege. E o herege, ele era condenado à morte. Mas não era uma morte qualquer. Ele passava pela guilhotina, ele era esticado, amarrado em corda, esticado por 4 animais para ser despedaçado. Ele era jogado em arenas, ou ele era jogado de penhascos, ou ele era queimado em fogueiras. Meus amigos e irmãos, de 538 a 1798, e aqui nós já não tem como a gente não falar um pouquinho da igreja de Sardes, que é a próxima igreja que a gente vai analisar. Mais de 150 milhões de pessoas morreram. Morreram por quê? A igreja de Tiatira é a igreja... Por que é a igreja do deserto? Porque é aquela igreja que ela não desgruda da autoridade de Deus. Ela se prende a Atos dos Apóstolos, capítulo 5, verso 29, onde Pedro disse diante das autoridades romanas e judias, ele disse, importa obedecer a Deus do que aos homens. A igreja de Tiatira é a igreja do deserto, porque essa igreja ela confia em Deus e ela se prende à palavra de Deus. E observe as características da igreja de Tiatira. É verdade que mais de 150 milhões de pessoas vão morrer por causa da palavra? João disse que estava na ilha de Patmos por quê? Por causa da palavra e por causa do testemunho de Jesus Cristo. Então a igreja do deserto é a igreja que vai ser sustentada por Deus no deserto para nunca desistir da verdade. Mas Renivaldo, a igreja de Pérgamo, então ela foi feliz porque ela fez acordos para evitar a perseguição e ela teve paz. Paz entre aspas. Porque uma coisa que eu e você temos que entender de uma vez por todas, Deus não negocia princípios. E a igreja de Tiatira prefere a morte, prefere o martírio, prefere o deserto, prefere a perseguição, prefere o espólio dos seus bens, a negar a verdade, a negar a vontade de Deus. Hoje nós temos um problema gravíssimo dentro do cristianismo, que é a religião da facilidade. Hoje nós temos pregadores subindo no púlpito dizendo que se você aceitar Jesus Cristo, você vai parar de sofrer. Quando Deus apresenta a igreja de Tiatira, a igreja que tem aceita a autoridade de Deus e não a autoridade humana, e porque aceita a autoridade de Deus, rejeita os ensinos da Jezabel, da prostituta que vai ensinar falsos ensinos, falsas doutrinas, essa igreja vai ser perseguida, ela vai ter que fugir para o deserto e ficar protegida por Deus durante 1260 anos. A igreja dominante da época, o poder papal, perseguiu a igreja de Deus
a fogo e ferro. Aí nós temos os huguenotes, os valdenses e tantos outros aí que foram vítimas da feroz perseguição da igreja. Os valdenses, eles viviam pelas montanhas, dentro das matas, mas foram os valdenses, os huguenotes, os uínglios e tantos outros que Deus preservou através do deserto. E a palavra deserto aqui você tem que entender que não é um lugar, tá certo? Não se trata de um lugar especificamente, se trata de uma região ou de uma circunstância em que a igreja tem que se esconder para poder sobreviver. A verdade vai ser jogada por terra. Oséias capítulo 4, versículo 2, diz que não há verdade na terra. Isaías, não me lembro bem o capítulo, eu vou deixar na descrição do vídeo, diz que a verdade cambaleia pelas ruas como ébria. Por quê? Porque a verdade foi jogada por terra. O poder aqui, e aqui observe Daniel capítulo 8, versículo 12, diz que esse poder político-religioso mexeu em dois aspectos. A adoração. Agora você não pode ir mais diretamente a Deus, você tem que fazer a confissão aos homens. E aí as igrejas se encheram de confessionários, as pessoas tinham que levar suas ofertas para poder pagar suas indulgências e receber perdão da igreja, para depois receber perdão de Deus. Quando a Timóteo, Paulo diz que Jesus Cristo é o único intercessor, e a igreja de Tiatira, Jesus Cristo se apresenta como cabeça, como líder da igreja. Agora essa igreja, ela tem as suas características. Diz aí o texto de Apocalipse 2, né, que a igreja de Tiatira tinha fé, amor, o amor perdido lá em Éfeso, né? Essa igreja, ela resgata o amor, ela tinha boas obras, ela tinha fé, ela tinha serviço, ela tinha perseverança. E outra coisa, uma coisa que me chama muito a atenção na igreja de Tiatira é que essa igreja, ela não se conforma com uma fé nominal. E eu tenho dito muito isso aqui no meu canal. A teoria da verdade não muda quem você é. Vamos parar de viver a teoria da religião. A igreja de Tiatira nos ensina que o amor precisa ser crescente, que a fé precisa se desenvolver, que as obras precisam ser aperfeiçoadas. E Tiago vai dizer no capítulo 2, né, que a verdadeira fé, ela leva à perseverança, e a perseverança é fruto de boas obras, e as boas obras mostram para onde a gente está indo. As boas obras não salvam, e por favor entenda boas obras não como dar esmolas, ou criar programas de assistencialismo social. Por favor, boas obras na Bíblia tem que ver com disposição para obedecer e fazer a vontade de Deus. A igreja de Tiatira, ela prefere a perseguição, ela prefere o deserto a negar a verdade de Deus. Por isso o seu amor cresce, a sua fé se desenvolve, o serviço é aperfeiçoado, a obra é aperfeiçoada. A igreja de Tiatira é uma igreja que começa fraca, mas a partir do momento em que ela vai passando pela dor, a dor torna essa igreja mais forte, mais unida, mais calejada e disposta a lutar pela verdade. Esse cristianismo moderno em que você evita o sofrimento e você evita a perseguição para ter paz. Eu já até expliquei aqui no meu canal, né, que já encontrei várias pessoas que por causa do marido, por causa da esposa, ele prefere não dizer que é crente, né? E, inclusive, eu li recentemente uma história aí de uma pessoa que trabalhou durante, se eu não estou enganado, foi 8 ou foi 10 anos numa empresa e ninguém sabia que ele era um cristão. Não, eu não quero oposição. Eu não quero que ninguém me persiga. Eu não quero celeuma. Eu não quero discussão. Religião e futebol não se discute. A igreja de Tiatira, ela aceita a discussão. Ela aceita a perseguição. Ela aceita o deserto. Ela aceita o fogo.
livro Grande Conflito, diz que quando eu e você, quando a igreja de Deus se unir a Deus e a sua palavra, as fogueiras da perseguição se acenderão contra ela. A história se repetirá. Apocalipse 13 fala, né, dos últimos dias haverá outra perseguição, porque os poderes dos céus serão abalados, diz Lucas capítulo 21, versículo 26. E os homens desmaiarão de terror pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo. Hoje Satanás está sendo retido, está sendo acorrentado, preso pelas mãos de anjos poderosos, porque se ele estivesse sozinho, se ele tivesse a liberdade de fazer o que ele fez na Idade Média, eu não sei se nós resistiríamos ao que ele tem preparado para cada um de nós. Pedro, 2 Pedro, capítulo 5, versículo 8, diz que o diabo anda em derredor de nós, bramando como um leão faminto, procurando uma maneira de nos destruir. Mas Apocalipse capítulo 7 diz que tem 4 anjos segurando os 4 ventos até que os servos de Deus sejam selados na sua fronte, na sua testa e na sua mão. E esse selo aí é o sábado, por favor, tá bem? Agora, a gente vai explicar isso aí depois. Agora, a igreja de Tiatira, ela tem o selo de Deus. E ela não nega a verdade. E é uma igreja que prospera. Para cada cristão assassinado, queimado, Deus levantava 10 em outros cristãos. A ponto de a igreja romana dizer: é inútil matar esses cristãos, porque o seu sangue é como uma semente lançada na terra. Quanto a gente mata um aqui, aparece mais de 1000 ali. A igreja prosperou. Nesse período a igreja foi uma igreja vencedora, apesar de estar no deserto. Os valdenses conseguiram copiar a Bíblia à mão e saíam como mercadores, como vendedores, para levar a palavra de Deus, e milhares de pessoas se iluminaram com a verdade de Deus, embora as trevas cobrissem a terra. Isaías 60, versículo 2, fala que as trevas cobriram a terra, mas mesmo assim, esse período de trevas, que é o período da Idade Média, né, chamado de Idade Escura, Isaías 60, versículo 2, diz que havia luz para as pessoas que querem servir a Deus. Leia comigo, Isaías 60, versículo 2. Olha o que está escrito. Porque eis que as trevas cobrem a terra e a escuridão os povos, mas sobre ti resplandece a glória do Senhor, e a sua luz se vê sobre você. Mesmo nesse período de 1260 anos, em que as trevas cobriram a terra, Deus nunca deixou a terra sem a lâmpada, sem a sua palavra. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. À custa da sua própria vida, os huguenotes, os valdenses, copiavam a Bíblia à mão e saíam com o risco da própria vida, distribuindo a Bíblia em toda a Europa, levando a mensagem da palavra de Deus. Muitos deles foram mortos, queimados ou jogados de precipícios. Mas a igreja de Deus prosperava. Por quê? Porque eles tinham amor, porque eles tinham fé, porque eles tinham boas obras, porque eles tinham perseverança, porque eles tinham serviço. E a igreja, nesse período, a igreja prosperou. Por quê? Aí a gente tem que entender Apocalipse capítulo 2 aí, por que a igreja prosperou. Aí diz assim, olha, Apocalipse capítulo 2, verso, se eu não estou enganado, verso 18, diz assim, não, é verso 22, desculpa. Eis que a prostro. Quem é que está dizendo que vai prostrar Jezabel? Quem é que está dizendo que vai pelejar contra Jezabel? Não é o homem. Josafá estava pelejando contra algumas nações. Se eu não estou enganado, eram 4 nações que estavam pelejando contra
contra Josafá, moabitas, amonitas, filisteus e assírios, ou sírios. Essas 4 nações formavam um exército de quase 1 milhão de pessoas, de soldados. E Josafá se pôs a buscar a Deus. Você encontra essa história em 2 Crônicas, a partir do capítulo 18 até o capítulo 20. E aí Deus aparece a Josafá através do seu profeta e diz a ele assim, ó, essa peleja não é sua, essa peleja é minha. Esse povo não se levantou contra você, esse povo se levantou contra mim e eu vou pelejar contra ele. E aqui Deus está dizendo para a igreja de Tiatira, a peleja não é de vocês. Eu vou pelejar contra Jezabel. Eu vou colocar Jezabel de cama. Eu vou matar os seus profetas. Eu vou destruir os seus falsos ensinos. A gente leu Apocalipse capítulo 12. A partir do versículo 4. A igreja de Deus vai para o deserto e ela é sustentada pelo próprio Deus. O diabo vai arrojar um rio. Rio aqui é perseguição, né? Rio representa destruição. Satanás vai tentar destruir. Ele tentou destruir Jesus Cristo. Agora ele tenta destruir a igreja de Jesus Cristo. E essa igreja vai ter que ir para o deserto. A igreja de Tiatira tem que entrar no deserto. Assim como Jesus Cristo foi para o deserto, a igreja de Deus entra no deserto. E lá no deserto, essa igreja não está só. Ela está nas mãos de Deus. Meu querido, eu quero aproveitar aqui para a gente tirar uma lição prática para a gente. Para mim e para você. Talvez na sua vida pessoal, no seu relacionamento com Deus, na sua religiosidade, na sua religião. Religiosidade é uma coisa e religião é outra. Hoje existem muitos religiosos, mas sem religião. Porque a palavra religião é ligação direta com Deus. E não existe ligação direta com Deus, não existe aliança com Deus sem os mandamentos, sem obediência à palavra de Deus. Cuidado para que você não seja religioso sem religião. Porque Israel estava no deserto, estava no Egito, eles todos eram religiosos, mas não tinha religião. Eles não tinham ligação com Deus. E agora Deus os chama, e lá em Horebe, no Monte Sinai, Deus diz, eu quero fazer uma aliança com vocês. E aqui estão os requisitos da aliança, os mandamentos. Mas na sua religiosidade, na sua religião, Deus não abandona você. Aliás, eu quero que você entenda e pegue a mensagem de Tiatira para você. Não importa o poder que se levante para tentar destruir tua fé, destruir tua vida. Você é propriedade de Jesus Cristo. Ele diz, eu sou o Filho de Deus. Aquele que tem as vestes como chama de fogo e os pés como bronze polido. Jesus Cristo se apresenta como autoridade. Jesus Cristo tem poder. Ele diz, Apocalipse capítulo 1, que ele tem as chaves da morte e do inferno. Jesus Cristo destruiu Satanás na cruz. Jesus Cristo, ele pode conduzir você em prosperidade e vitória. Eu não sei como anda a tua vida. Eu não sei que deserto você tem que entrar. A verdade é, eu disse na mensagem de vou ser cheio do Espírito Santo 2022, Deus vai conduzir você para o deserto. Não para você ser derrotado, porque a igreja entra no deserto como uma igreja fraca, mas ela sai do deserto uma igreja vencedora, lá em 1517, com a reforma de Lutero. A igreja de Deus, ela não morre. A igreja de Deus, embora seja perseguida, a igreja de Deus, embora seja maltratada, expoliada, ela é a igreja vencedora. Porque ela é sustentada pelo próprio Deus. Josafá não teve que pelejar contra 1 milhão de soldados. Deus pelejou contra eles. E enquanto eles louvavam a Deus, enquanto eles cantavam, jejuavam e adoravam a Deus, Deus enviou um anjo. Deus enviou seus anjos
e destruiu o exército dos amonitas, moabitas, midianitas, filisteus e sírios. Ezequiel estava aturdido porque um grande exército se levantou contra ele. Ezequias. E aí Ezequias ora a Deus. E de noite Deus enviou um anjo. E o anjo destruiu 187 mil soldados que estavam tentando destruir Jerusalém. Deus vai enviar anjos para proteger você. Agora você precisa, como a igreja de Tiatira, se colocar nas mãos de Deus, desenvolver amor a Deus. E Jesus Cristo disse: se você me ama, você guarda os meus mandamentos. Você precisa desenvolver sua fé. Fé na poderosa mão de Deus, nos planos de Deus. Fé que Ele nunca vai abandonar você e Ele vai sustentar você. Isaías capítulo 58, versículo 13, diz que se você decidir obedecer o mandamento de Deus, guardar o sábado, Deus vai sustentar você com a herança de Jacó, teu pai. Deus promete sustentar a sua igreja. A igreja de Tiatira é a igreja do deserto, é verdade, mas é a igreja que prospera, é a igreja que vence a tentação, que vence o deserto, é a igreja que vai sair do deserto vitoriosa. E Deus está chamando a mim e a você hoje para sairmos do deserto vencedores pelo sangue de Jesus Cristo. Deus é o que está conduzindo a história. A igreja de Tiatira é uma prova de que nos quase 1000 anos de perseguição a essa igreja, a igreja foi vencedora. Por quê? Porque Deus estava conduzindo essa igreja. A história não estará entregue ao acaso, ao caos. Deus está conduzindo a história. E o final da história é o final dos vencedores. Diz a igreja de Tiatira, Deus diz para a igreja de Tiatira: ao vencedor dar-lhe-ei o cetro de ferro, e com ele regerá as nações. O cetro aqui é o cetro da vitória. Jesus Cristo se apresenta no Apocalipse como aquele que tem o cetro, que tem o cetro da vitória, e ele vai governar todas as nações. Daniel capítulo 7, a vitória é dos santos do Altíssimo. Daniel capítulo 12, versículo 2, leia comigo. Naquele tempo haverá angústia entre as nações, mas naquele tempo se levantará Miguel. Eu quero concluir com esse texto. Daniel capítulo 12, leia comigo. Versículo 1 e 2. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que há nação sobre a terra até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que invocar o nome do Senhor e que se achar com o nome escrito no livro da vida. Deus tem hoje o Espírito Santo selando um povo. Esse povo tem o seu nome escrito no livro da vida, ou mantém o seu nome escrito no livro da vida. Por quê? Porque não rejeita a verdade de Deus, não nega a vontade de Deus. Ao contrário, eles fazem uma aliança com Deus. Apocalipse capítulo 14, né? Eles andam com Deus, eles vivem a vontade de Deus, e ele não acha mentira em sua boca. A igreja de Tiatira é invadida pelos falsos ensinos e falsos profetas, mas Deus preserva a sua igreja. Agora Deus manda a igreja para o deserto, para preservar a sua igreja, para sustentar a sua igreja. Meu querido irmão, minha querida irmã, se você está passando pelo deserto, não tenha medo, porque Deus está com você no deserto. Mateus capítulo 28, versículo 20, ele diz: eu estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Não tenha medo das provas, não tenha medo das lutas, não tenha medo da dor, do sofrimento, porque Deus está com você e você é um vencedor em Jesus Cristo. A igreja de Tiatira é a igreja do deserto, é verdade, mas é a igreja da prosperidade espiritual. É a igreja que é perseguida, é verdade, mas é a igreja vencedora.
E você, é um cristão vencedor? Ou melhor, modificando a pergunta, quer você hoje se colocar nas mãos de Jesus Cristo? Ou na liderança de Jesus Cristo? Quer você se submeter a Jesus Cristo e obedecer a sua palavra para Deus fazer de você um grande vencedor? A história do Apocalipse não é a história dos derrotados, é a história dos vencedores. Por isso, nas 7 cartas, termina dizendo ao vencedor. Quer você vencer com Jesus Cristo? Apesar da perseguição, apesar do sofrimento, apesar dos desertos? Ore comigo. Maravilhoso Deus, meu querido Pai, Criador dos céus e da terra, eis-nos aqui, Senhor, diante de Ti. A igreja de Tiatira é uma igreja que nos ensina grandes lições, porque homens e mulheres preferiram a morte e depuseram a vida, porque não quiseram negar a verdade. E por amor à verdade, eles perseveraram. Por amor à verdade, desenvolveram sua fé. Por amor à verdade, cresceram espiritualmente e foram aperfeiçoados em suas obras. E por isso prosperaram apesar do deserto. Senhor, assim como o Senhor deu vitória a eles no deserto, dê-nos vitória também hoje no nosso deserto, Senhor. Nas nossas lutas, no nosso sofrimento, em nossas dificuldades. Ajuda-nos, meu Pai, porque nós precisamos de Ti. Precisamos sair desse deserto não como vencidos, mas como vencedores em Jesus Cristo. Dá-nos a Tua bênção, a Tua graça. Nós adoramos agradecidos no doce nome de Jesus Cristo. Amém.